Certo, já estamos aqui quase batendo 200 participantes, né? Então, tem bastante gente interessada no que a gente quer falar, o que isso é ótimo, né? Então, quero começar aqui chamando os nossos palestrantes, né? Os nossos participantes aqui no nosso evento. Então, eu queria convidar a Márcia Martinelli, que ela é gerente do Departamento de Desenvolvimento da Gestão de Empreendimentos na Sabesp. Márcia, está por aí com a gente? Acho que a Márcia está entrando ainda, não tem problema. Estou aqui, Tá estou aqui? aqui, Natália. Tá aí, tá aí. Estou aqui. É um prazer tê-los aqui conosco. Esperamos realmente que o nosso trabalho e a apresentação estimule e instigue vocês a estarem conosco nesta e em outras oportunidades que vamos criar aí. Muito prazer em tê-los. Obrigada, Márcia. A gente também está aqui com a Andréia Ramos, que ela é analista de gestão na Sabesp. Andréia, está por aí com a gente? Chegou? Boa tarde, Natália, muito obrigado. E quero desejar um bom evento para todos. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco e sigamos então. Muito bom. E também estamos com o Rubens Santos. O Rubens ele é engenheiro mecânico na Sabesp da RP. Tudo bem, Rubens? Oi, boa tarde a todos. Eu sou o Rubens, como a Natália falou, eu trabalho como engenheiro mecânico do Departamento de Projetos e Licenciamento Ambiental da Diretoria de Sistemas Regionais e agradeço o interesse, a participação e a disponibilidade de tempo de participar aí do nosso evento. Muito bom, gente. Então, aqui, em nome da Frasília, eu queria agradecer a presença de vocês, Rubens, Andréia, Márcia, por participar desse evento aqui com a gente, tá? Então, vamos começar. Já estamos aqui com 211 pessoas, tem o pessoal que está entrando ainda. Eu vou compartilhar a tela com vocês, eu tenho alguns recadinhos para dar, e em sequência, a gente já começa a nossa apresentação, tudo bem? Vamos lá, compartilhando a tela. Logo mais estaremos fazendo isso presencialmente, com certeza. Vamos lá. Tá? Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Estamos sim, Natália. Obrigada. Bom, vamos lá então, né? Então, a ideia desse webinar hoje é falar um pouquinho sobre a experiência da Sabesp RP na introdução do BIM 360 na parte de gestão de projetos, tá? Antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria dar alguns recadinhos. Então, primeiro de tudo, essa apresentação está sendo gravada. Por esse motivo, eu vou pedir para vocês manterem tanto a câmera quanto o microfone desligados, tá? Durante a apresentação, apenas o palestrante câmera e microfone abertos. O pessoal que estiver assistindo, eu vou pedir essa gentileza, porque como isso vai ser gravado e vai estar disponível para vocês acessarem depois na nossa plataforma EAD, que é a FF University, fica o vídeo ele fica melhor se a gente não tem, às vezes, alguma interrupção de microfone ou algo do tipo. Então, eu vou pedir essa gentileza para vocês, tá? Seguindo falando um pouquinho da nossa agenda, então agora nós estamos na abertura, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a FF Solutions e também dar um overview sobre o que é essa solução da Autodesk, o BIM 360. Depois disso, a Márcia vai fazer uma apresentação sobre a Sabesp TE. Em sequência, vai ter uma apresentação do Rubens, que vai apresentar o estudo de caso da concepção do SES de Presidente Prudente, perdão. Em sequência, teremos a avaliação dos resultados que vai ser feito pela Andréia, e no final nós vamos abrir para perguntas. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem durante qualquer apresentação, manda no chat, eu vou estar de olho nisso, né? Vou estar de olho ali nas perguntas que vocês vão enviar para a gente, e no final das 3 apresentações que nós vamos abrir para perguntas, e aí nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre o que vocês mandarem para a gente no chat. Então, é muito importante que vocês mantenham a interação ali com a gente, tá bom? Bom,
vamos lá, né? Começando. Então, para quem não me conhece, eu sou a Natália Magatti, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Judas, em São Paulo. Sempre gostei de modelagem 3D, desde o início ali da universidade. Comecei a fazer parte da FF Solutions em 2018, onde eu participei com a equipe técnica no auxílio de implementação BIM em empresas de arquitetura de todo o país. Hoje, eu sou Regional Lead da organização Women in BIM aqui no Brasil e integro a equipe de planejamento e controle, trabalhando aí diariamente no gerenciamento de projetos da FF Solutions. Então, vocês podem me encontrar aí nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Estou sempre falando de BIM por lá. Falando um pouquinho sobre a FF. Então, a FF é uma empresa que está no mercado de tecnologia há 26 anos, sempre trabalhando com soluções inovadoras que auxiliam os profissionais de arquitetura, engenharia e construção a melhorar a sua forma de trabalhar. Durante esse período, nós conquistamos aí mais de 1.300 clientes, capacitamos mais de 4.000 profissionais, demos mais de 17.000 horas de consultoria, sendo elas presencialmente ou à distância. Então, mesmo antes do período da quarentena, nós já aplicávamos esse formato de consultoria online, né? Hoje, nós somos uma referência pela excelência técnica e isso é demonstrado nos nossos cases de sucesso e no nosso tempo de mercado. Então, eu queria convidar vocês também a depois dar uma olhadinha no nosso site. Lá vocês encontram os nossos cases de sucesso, inclusive alguns com a Sabesp, que vocês podem saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho por lá. Mas, ao fim, né, o que nós fazemos? Qual que é o nosso serviço e as nossas soluções? Então, hoje, a FF, ela abraça essa metodologia, né, que a gente chama de GeoBIM, aonde nós trabalhamos com diversos parceiros, sendo eles da Oracle, da Autodesk, da Esri, do Google Cloud e Adobe. Junto com esses parceiros, nós desenvolvemos diversos serviços, entre eles a parte de consultoria e framework na área de implementação BIM em diversos segmentos. Nós aplicamos treinamentos personalizados e temos a plataforma EAD de treinamentos, que é a FF University. Nós também trabalhamos no desenvolvimento de soluções personalizadas para cada necessidade dos nossos clientes e oferecemos o suporte técnico especializado. Então, todo cliente da FF tem acesso a nossa equipe, onde nós conseguimos auxiliar com suporte técnico em diversas soluções. Nós também temos, né, como eu já disse aqui algumas vezes, a nossa plataforma EAD, que é a FF University. Inclusive, esse webinar vai estar disponível na plataforma em sequência, tá? Vocês podem assistir novamente depois na nossa plataforma. A FF University, ela é uma plataforma de ensino à distância que permite um ambiente de ensino singular com foco nos fluxos de trabalho. Então, lá vocês vão ter acesso a diversos treinamentos. Todos os treinamentos foram desenvolvidos por nós, pela mesma equipe técnica que trabalha nos projetos de implantação BIM. Então, o mesmo treinamento que você teria presencialmente com a FF, vocês conseguem acessar através da FF University. Em sequência, eu vou deixar o link de acesso aqui no chat para vocês conferirem. Também conquistamos alguns clientes durante esse período, né? Aqui, com certeza, vocês conhecem algum deles, já trabalhou para algum deles, conhece alguém que trabalha lá. Então, nós temos aí diversos clientes, sendo eles na parte de construtoras ou então da parte de transporte, sempre voltado para essa, também de saneamento, né? A Sabesp aqui com a gente hoje. Então, nós temos diversos clientes, já trabalhamos com diversos clientes e ajudando eles a aprimorarem o seu desempenho. Então, nós auxiliamos empresas tanto de órgãos públicos quanto do meio privado, mas todas com esse principal foco, entender qual que é a necessidade do nosso cliente e entregar a melhor solução, tá? Como nós vamos falar hoje de BIM 360, acho interessante trazer um pouquinho para vocês esse overview do que é o BIM 360, caso alguém não conheça ele ainda, tá? Então, o BIM 360 ele é uma plataforma baseada no serviço de nuvem da Autodesk, é uma plataforma de compartilhamento que permite visualizar e editar arquivos salvos na nuvem, né? Que permite que o usuário troque informações com mais praticidade e rapidez e assim otimiza o processo de desenvolvimento de projetos. Hoje, o BIM 360 ele oferece diversos recursos para projetos
não só de arquitetura, como de infraestrutura também. Dessa forma, os profissionais eles conseguem editar e visualizar arquivos de uma maneira que o projeto fique sempre atualizado e que todos os envolvidos consigam ter acesso a esses arquivos, assim acelerando a troca de informações, otimizando o desenvolvimento do projeto. Lembrando que esses arquivos eles ficam num acesso na nuvem, então todos os participantes do projeto têm acesso às versões mais atualizadas desses arquivos, com controle de versões, com análise do histórico de alterações. Então é uma plataforma chama de CD, né, esse ambiente comum de dados, onde todos os envolvidos do projeto conseguem ter acesso aos arquivos, lembrando que, se é na nuvem, vocês também conseguem acessar tanto pelo celular, quanto por qualquer navegador de internet. Então, Google Chrome, o Explorer, Safari, enfim, diversos browsers que a gente também consegue utilizar para acessar esse ambiente, né? E o BIM 360, ele oferece alguns serviços, como a colaboração entre participantes, é mais fácil de você conseguir fazer a detecção de conflitos, a parte de coordenação e colaboração, o gerenciamento desses arquivos. Então, sempre quando vocês possuem esse ambiente comum de dados, a parte de gerenciamento desses arquivos e a usabilidade desse acesso, né, desses arquivos, facilita bastante no dia a dia, quando antes vocês precisavam talvez enviar um arquivo por e-mail, né, quando mandava por e-mail aquele arquivo já estava desatualizado. Agora, com um acesso na nuvem, todo mundo tem acesso à versão mais recente dos arquivos, tudo bem? Vou parar de falar um pouquinho, acho que já falei bastante, então vou passar aqui a palavra para os as nossas estrelas do dia, né? Então eu queria começar chamando a Márcia para conversar um pouquinho com a gente agora. Lembrando mais uma vez, pessoal, câmeras e microfones desligados, por favor, que essa apresentação está sendo gravada. Boa tarde, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Natália, você libera para mim o compartilhamento, bem? Claro, agora. Acho que já liberou. Márcia, confirma para mim, por favor. Liberou. Bom, eu vou falar um pouquinho, vou introduzir esse tema e abrir o espaço aí para o Rubem contar dessa experiência da REP. Esse projeto, esse exercício que nós fizemos com a REP está dentro do contexto do programa BIM Sabesp. Foi um trabalho que a gente executou no último ano e ele está ligado a uma série de outras ações corporativas da Sabesp nesse caminho que nós estamos construindo para avançar no BIM dentro da empresa. A nossa estratégia toda está consolidada em 3 eixos principais, os grandes programas, as grandes metodologias. Isso é comum, e vocês já devem ter visto esse conceito, né? A gente passa pelas pessoas, pelos processos, né? Olhando e atuando muito fortemente na questão de treinamento e de identificação onde podemos entrar e atuar, e baseado em ferramentas. O BIM é um método de desenvolvimento de projetos e de acompanhamento de obras, né, que faz com que a gente tenha um ambiente muito mais estruturado, fundamentado, compartilhado, né, e transforma os nossos ativos, né, em grandes bancos de dados. Eu costumo simplificar o conceito do BIM dizendo que a gente transforma uma construção num banco de dados. Quem diria, né, que o engenheiro ia ser alguém que ia estruturar banco de dados, que é um conceito de tecnologia aí, de TI. Mas é isso que está acontecendo. A gente está saindo da prancheta e transformando a engenharia num conceito muito mais amplo de negócio, né? E nesse ambiente, a gente vem propondo alguns caminhos para levar a Sabesp
a esse estágio, né? É um trabalho que nasceu há algum tempo, muito fomentado pelo ambiente externo, as próprias projetistas, ou mesmo, né, as proprietárias de softwares, como a Autodesk, vem fomentando esta metodologia no mercado, né? E dentro da Sabesp não foi diferente. Entrou por estes caminhos e dali permeou e tem sido abrangido por muitas unidades da empresa. Nós já temos algumas unidades de operação, área de manutenção e as áreas de empreendimento atuando com alguns exercícios e experiências em BIM. A gente construiu um caminho corporativo para atender ou estar ligado ao decreto do governo federal, quer dizer, o governo federal instruiu um caminho para que o Brasil atingisse o ambiente do BIM, muito focado ainda na infraestrutura de transporte, né? Ainda está restrito neste segmento, mas a gente tomou por base essa estrutura e esta proposta e trouxe isto para dentro para a gente conduzir essa Sabesp nesse caminho. Então, a gente tem uma perspectiva de curto prazo, que é efetivamente melhorar a qualidade de projetos, na sequência, a qualidade da construção, ou seja, migrando da parte de projetos para a parte de execução de obras, e, na sequência, operação e manutenção da nossa infraestrutura. Obviamente que essas coisas não acontecerão necessariamente de uma forma sequencial. É possível que a gente faça uma série de exercícios, e isto já vem acontecendo, tanto com as áreas de manutenção, como a operação e como a engenharia. Então, já temos aí alguns exemplos em vários estágios deste caminho, ok? O programa Sabesp está estruturada em 3 eixos muito fortes, que é o eixo do conhecimento, o eixo da inovação e o eixo da tecnologia. Nós acreditamos que é necessário que todo mundo saiba qual é o conceito, quais são os objetivos, quais são os princípios do BIM, aonde queremos chegar, quais são as oportunidades que ele nos apresenta em termos de negócio, em termos de empresa, e aí possamos conduzir de uma maneira integrada a organização como um todo. Para fazer isso, né, nós contamos com as áreas corporativas dentro da Sabesp, provavelmente, como este é um evento público e aberto, nós devemos ter aí alguns participantes que não são da Sabesp, né? Mas para entender que essas siglas que nós temos, né, CH, TX, CI, são siglas internas que representam as áreas corporativas de recursos humanos, de inovação e de tecnologia da informação. E isto tudo está suportado por uma comissão interna que representa a empresa como um todo, né, para tocar o programa corporativo, e nós estamos em fase de contratar uma consultoria de mercado que vai também nos dar um apoio, né, na questão metodológica e na questão de organização e nos ajudar a traçar o melhor caminho para que rapidamente a gente obtenha os maiores benefícios possíveis aplicando os conceitos e os princípios do BIM. A gente já vem conduzindo uma série de ações, então a gente já tem muitas iniciativas nesse processo, mesmo antes de termos aí um parceiro externo, né? Mas a gente já tem uma identidade para o programa, vocês estão vendo aí a nossa tela de fundo, esse emblema que a gente já vem usando há muito tempo. A gente entende que é muito importante que haja uma marca para o programa, haja um reconhecimento e uma vinculação de que todas as ações ligadas àquele programa sejam rapidamente identificadas. A gente está calcando muitas ações na gestão do conhecimento, então a gente tem feito várias palestras periódicas, benchmark interno e externo, temos um curso estruturado com a nossa parceira, que é a ABS, temos uma trilha de conhecimento estruturada em que nós vamos levar
as pessoas que atuam no BIM até um MBA, quer dizer, a Sabesp tem, e para quem é da Sabesp sabe que a gente costuma enfatizar muito esses caminhos de construção do conhecimento, né? E muita informação, muita disseminação e informação. Este webinar é um exercício de disseminação do que nós obtivemos, dos resultados que foram possíveis, de maneira que a gente vai repercutindo isso na empresa, né? Algumas orientações e referenciais já para aquisições, um olhar muito forte para a gestão de ativos. Eu costumo dizer que o BIM será para a Sabesp a grande metodologia de gestão dos seus ativos, né? Eu costumo brincar que meu sonho de consumo é ter toda a infraestrutura da Sabesp, né? Com gêmeos digitais, com todas as suas informações lá dentro. É um futuro um pouquinho mais à frente, mas isto é possível. Então, será o grande meio de a gente fazer gestão dos nossos ativos. A gente já vem exercitando uma série de questões aí em termos de tecnologia. Eu destaquei aqui hoje a questão do uso dos ambientes colaborativos. O que o Rubem vai mostrar para a gente é um desses exercícios usando a plataforma do BIM 360, né? Também temos vários trabalhos de digitalização e virtualização na empresa, de modelagem de projetos e de acompanhamento de execução já. Temos 2 contratos corporativos de plataformas que sustentam a modelagem em BIM, os princípios e os conceitos BIM, que o contrato com a Autodesk, e a Frazilio é a empresa parceira da Sabesp representando a Autodesk, e um contrato corporativo Bentley também. E a gente tem feito uma série de exercícios com várias unidades da empresa, né? Tanto de uso do ambiente colaborativo, como de apoio à contratação, de organização dos trabalhos, de discussões de colaboração. Então, a gente vem atuando nesse ambiente já há algum tempo. A gente já vem efetivamente, desde 2018, fazendo esses exercícios, e aí com muito apoio da Frazilio, que tem sido, ao longo desse tempo, a parceira Sabesp Autodesk. O que a gente espera com isso, né? A gente espera levar a Sabesp e contribuir para que a Sabesp melhore os seus resultados, né? Então, ter um resultado efetivo de identidade, então uma uniformização de entendimento aí sobre o que é o programa e onde é que nós podemos chegar, ter um ganho de maturidade e de conhecimento, porque quanto mais a gente evoluir, mais a gente está aplicando os conceitos do BIM, né? E promover uma integração e uma visão sistêmica na empresa. Tem muitas questões que, para possibilitar o uso e ampliar a aplicação destes conceitos, será necessário uma integração corporativa. Muitas áreas da empresa atuando juntos nesse caminho, né? Alguns desafios para um programa deste porte numa empresa como a Sabesp estão colocados aqui. A mudança de cultura, né? A gente brinca, para quem é da engenharia, que foi uma mudança radical, sair da prancheta para o CAD, né? Agora nós estamos passando por uma outra grande transformação. Daqui a pouco nós não vamos mais usar o CAD. Então, muita gente não se imagina a engenharia sem CAD, mas isto já é uma realidade. Isso é uma mudança de cultura bastante forte, né? Uma padronização e integração de processos e equipes, um aumento de maturidade do próprio BIM, e com isso, um grande retorno dos benefícios e dos ganhos que esta metodologia traz para a empresa, né? Redução de custos, velocidade de construção, minimização de retrabalhos, uma gestão muito mais atuante do próprio ativo e de atualizações desse ativo, né? E uma alavancagem para o próprio setor nesta questão. A Sabesp é uma referência no setor, e quando a gente
entra nesse circuito, a gente alavanca toda a cadeia do setor construtivo de infraestrutura de saneamento. Projetistas, fornecedores, as nossas outras co-irmãs e parceiras. Então, a gente enxerga que é um potencial de alavancagem para o desenvolvimento do setor. Eu queria deixar para vocês aqui a grande equipe do BIM, da Sabesp, né, da TE. Eu sou a gerente do departamento do TED. Comigo, nós temos aí uma equipe atuante muito boa, né, que é a Andréa, que está conosco, e que vai falar um pouquinho depois da pesquisa de resultado da implantação desse projeto que o Rubens vai apresentar para vocês, o Cauê e a Silvana, que são aí o eixo mais técnico da nossa equipe. O Cauê é arquiteto, a Silvana é engenheira, e com isso a gente constrói este ambiente e vamos aí com a colaboração de toda a empresa, com a colaboração da Comissão BIM, que tem muitas pessoas envolvidas, vamos caminhar nessa estrada para obter os melhores retornos aí da aplicação dos conceitos e da metodologia do BIM. Então, o que eu queria trazer para vocês é essa visão mais macro, dar esta oportunidade no sentido de também transferir um pouco dessa informação para todo mundo, né, neste momento, dizer que o vídeo que a Natália está gravando, além de estar lá na FF University, também estará disponível no site da TE, na intranet da Sabesp. Então, assim que o evento concluir, a gente vai divulgar isso para a empresa inteira, então vocês poderão transmitir isso para outras pessoas e fazer uma rede de disseminação também dessas informações, ok? Natália, eu agradeço, transfiro para você novamente e eu volto depois para esclarecer dúvidas e perguntas. Ok? Perfeito, Márcia. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora, o Rubens vai conversar um pouquinho com a gente como foi essa introdução do BIM 360 na parte de gestão de projetos. É com você, Rubens. Boa tarde a todos novamente. Márcia, realmente nós temos um grande desafio pela frente e o grande desafio começa pelo primeiro passo. E nesse estudo que nós trabalhamos, nós conseguimos esse primeiro passo, que é a introdução de um ambiente comum de dados. Então, aqui tem uma pequena ressalva. Primeiro, esse trabalho não é meu. Ele foi elaborado por uma equipe de aproximadamente 30 pessoas que participaram direta ou indiretamente da avaliação da ferramenta, né? E ela foi bem recebida pela equipe. Então, só tenho a agradecer as pessoas que participaram do trabalho. A gente é só um interlocutor dos resultados. E também não é nossa ambição explorar todo o potencial da ferramenta nesses 30 minutos. É mais bater um papo com os colegas de como que foi a transição desse modelo tradicional de intercâmbio de dados, de informações, e que era mediado por papel, por pendrive, por CD, para um ambiente compartilhado, para um ambiente virtual compartilhado. Então, o BIM 360 foi uma ferramenta que nos ajudou muito na gestão desse processo. Só para a gente adiantar, a Natália já comentou um pouco o que é o BIM 360. Desculpa, Natália, numa tradução mais rude, né? Mais rudimentar, BIM 360 é uma plataforma virtual que fornece um serviço de compartilhamento de dados em nuvem. Então, quando nos foi proposto fazer a utilização da ferramenta, eu inicialmente imaginei em um serviço de um drive virtual. E, na verdade, eu recebi uma ferramenta completa. Então, como já foi adiantado, o BIM 360 ele permite compartilhar documentos
sem limitação de espaço. Já foi um grande ganho com relação à tramitação de desenhos, de informações do projeto. Até por orientação da consultoria, os arquivos não deveriam ser compactados para que a plataforma pudesse identificar o formato e, com isso, permitir a visualização online, sem a necessidade de ter um software dedicado no equipamento. Então, eu não preciso de um programa para abrir os desenhos e os documentos. É possível comentar esses dados, né, essas informações, e, em relação aos documentos, é possível editar online. Os desenhos não, mas os documentos é possível fazer edição. Com isso, é possível trabalhar de forma colaborativa dentro de um fluxo organizado de trabalho. Então, além de ser um repositório de informações de projeto, né, eu tenho todas as informações do projeto dentro de um único ambiente, eu consigo padronizar um fluxo dentro da minha formatação da minha equipe de trabalho. Então, é possível que esses documentos trabalhem dentro de um processo. Então, eu estou aliando informação mais colaboração. E hoje, o que eu preciso para trabalhar com o BIM 360? Basicamente, de um computador e acesso à internet. Então, eu vou lá no provedor de internet, faço login no site e, através de um notebook, um tablet ou um celular, eu tenho as informações em tempo real. É uma grande vantagem. Mas eu não tenho. Na obra que eu estou executando, não tem internet. É possível baixar os documentos num aplicativo chamado Desktop Connector e fazer os trabalhos, fazer comentários, fazer observações e depois sincronizar, quando tiver acesso à internet, sincronizar o micro com a rede e baixar os comentários. Então, alinhado com a estratégia da Sabesp de implementar o BIM 360, o BIM, né, metodologia BIM, o primeiro passo foi estudar esse ambiente comum de dados, né, e, em nosso caso, a proposta foi utilizada dentro de um contrato que estava em andamento, referente ao município de Presidente Prudente. Então, só para contextualizar, para a gente, pelo menos, sentir a complexidade do trabalho e a troca de informações que era necessário para realizar esse estudo, hoje o município tem uma rede de esgotamento sanitário dividida em 183 subbacias, cujo esgoto ele é drenado ou por gravidade ou por reservatórios até um emissário que encaminha o efluente para tratamento na estação de tratamento Limoeiro. Hoje, o município conta com 85 estações elevatórias e aproximadamente mais de 50 quilômetros entre coletores e emissários, fora a rede de coleta das bacias. Com isso, eu consigo 100% de coleta de esgoto, 100% de tratamento de esgoto, e o município, além disso, tem 100% de abastecimento de água, o que cria um desafio para o futuro, que é garantir a excelência na prestação do serviço. Para isso, é preciso ter uma estratégia de planejamento das obras futuras. E daí a necessidade de contratar uma empresa para fazer o diagnóstico do sistema atual e a previsão das obras necessárias num futuro próximo. Então, o escopo da contratação incluía um estudo populacional, o levantamento topográfico dos postos de visita, dos coletores existentes, cadastrar essas informações no sistema de georreferenciamento da Sabesp, elaborar a simulação hidráulica do sistema e apresentar alternativas para ampliação ou de melhoria da infraestrutura atual. Dos parceiros, nós consideramos que participaram do projeto,
a Partner Engenharia, foi a projetista contratada, e a Deluxe, que fez os trabalhos de campo. Na Sabesp, vários departamentos participaram, mas, de uma maneira geral, a área de empreendimentos, a área de projetos e a coordenadoria de obras, e a unidade operacional foram os interlocutores para a elaboração do estudo. Nós consideramos também o Departamento de Desenvolvimento de Gestão de Empreendimentos, um agradecimento aí à Márcia por nos proporcionar a oportunidade de utilizar a ferramenta, e a FF Solutions, que foi a consultoria que nos ajudou a implementar o BIM 360 nesse contrato. Bom, quais as informações que foram necessárias para o desenvolvimento do estudo? Pela Sabesp, informação de informações cadastrais existentes. Por parte da área de projetos, o fornecimento de estudos e projetos existentes, que ainda não estão implementados. Conferência dos documentos recebidos, análise das propostas. E por parte da Partner, conferência de cadastros existentes, apesar de serem fornecidos, é necessário fazer a conferência em campo. Então, levantar as informações, né, as instalações que não estão cadastradas, e elaborar, lançar esses cadastros no sistema de georreferenciamento da Sabesp. Elaborar a simulação hidráulica e elaborar as propostas. E como que é o processo tradicional, o fluxo de trabalho de projetos? Dentro da Sabesp, né, dentro das diversas áreas da Sabesp, a unidade de negócio, detectando a necessidade de uma alteração, de ampliação de uma infraestrutura, aciona a Superintendência de Empreendimentos, do qual a minha área e a Coordenadoria de Obras fazem parte. Então, dentro desse processo de elaborar um termo de contratação, há um intercâmbio muito grande de informações, né, reuniões, troca de mensagens, e-mails, desenhos, que são normalmente mediados aí por e-mail, por FTP. Hoje nós temos um drive virtual, compartilhe.sabesp. Então, não tem grandes dificuldades na troca de informações. Então, esse fluxo flui relativamente bem. E a partir da contratação, né, da licitação, esse é um fluxo simplificado, né? Novamente, eu informar aqui que há vários departamentos que participam, a área de licitação, o setor jurídico, então vários participam, mas dentro do desenvolvimento do projeto, a partir da contratação da licitação ser executada, a gente tem um terceiro, uma empresa que está fora do ambiente corporativo da Sabesp. E, em geral, essa empresa contrata uma equipe para apresentar serviços de campo, serviços de sondagem, topografia, algum consultor adicional. E a equipe projetista está em São Paulo, a equipe de campo está em Presidente Prudente. Eles têm lá os métodos de comunicação e troca de informações entre esses atores. Aqui a gente detectou um gargalo, que é a troca de informações entre a Sabesp, que essas informações são centralizadas no fiscal do contrato, e as informações de campo. Então, eu agradeço a equipe da RB, porque a equipe de campo ela precisava ser alimentada com as informações de cadastro existentes. Então, normalmente, manda para o fiscal do contrato manda para o projetista, que manda para a equipe de campo. Então, isso cria um delay nas informações, que, além disso, por questão de segurança de informação, não é possível usar drives virtuais na Sabesp no Oriente. Mas a comunicação entre a Sabesp e a contratada é feito ou por meio físico ou por mídias digitais, pendrives, ou quando o arquivo é pequeno, por e-mail. E nessa troca de informações, houve necessidade de arquivos de grande porte. De repente, eu tinha informações com 300 mega, 400 mega, que eu não conseguia transitar aí por meio de e-mail. E, nesse momento, entrou a pandemia, dificultando aí a troca de mensagens. Então, eu recebi um arquivo da unidade
e tinha que passar para projetista. Olha, então passa aqui, eu não consigo te mandar, passa aqui e pega um CD na minha mesa. Com a restrição de mobilidade, o delay que era de um dia, começa a atrasar um pouco mais. Você coloca isso em uma série de informações que são repassadas, você tem um atraso aí, uma perda de tempo desnecessária nessa tramitação de informações. Nesse momento, a gente começa a falar do ambiente comum de dados, né, como um Data Environment. O BIM 360, o núcleo do BIM, é um ambiente comum de dados. Em vez de tramitar as informações por mídias convencionais, elas simplesmente são salvas no mesmo local, na nuvem, né, por meio de internet, e o administrador desse contrato direciona o fluxo. Então, todos os participantes, toda a equipe de projeto, ela bebe da mesma fonte. Então, recebe a mesma informação, a mesma revisão do desenho, e que é lançada nesse ambiente comum de dados. Então, só por definição, a ferramenta utilizada para coletar, gerenciar e compartilhar modelos, dados gráficos e todos os documentos referentes ao projeto entre os membros da equipe em um fluxo de trabalho organizado. Então, essa já foi uma grande contribuição. O BIM 360, como a Márcia e a Natália já falaram, ele tem vários módulos, na verdade. Tratando especificamente da gestão do projeto, nós analisamos o Document Manager, que faria o papel do ambiente comum de dados, faz a gestão de documentos. E o Project Manager, que elabora o fluxo de trabalho. À medida que o projeto avança, ele começa a sair do mundo virtual para se tornar um ativo, eu tenho outros módulos, dentro do BIM 360. Então, eu estou falando de orçamento. Dentro do BIM tem lá uma bomba especificada, uma bomba virtual. Não, à medida que o projeto avança, essa bomba vai ter um custo. À medida que esse custo é aprovado e vai para um outro nível, vai para a obra, vai para campo, ele se torna um produto com um fabricante, um número de série, e esse equipamento, enfim, vai partir para a operação, vai ser entregue para a operação como um ativo. E, eventualmente, ele pode voltar para o projeto à medida que for necessário uma ampliação do sistema, e eu tenho esse gêmeo digital no meu sistema. Então, o BIM 360 é uma plataforma que ele vai dar concepção e vai sendo alimentado com informações ao longo do fluxo de vida dele, né? Do ciclo de vida do empreendimento. Então, ele não só é uma ferramenta para a gestão de projetos. Então, no nosso caso, aqui na nossa apresentação, a gente vai abordar esses dois módulos, né? Que é o Document Manager e o Project Manager. De uma forma geral, vamos falar da ferramenta. Como é que nós utilizamos? Como eu falei, entra na internet, faz o login, e ele já entra direto no ambiente comum de dados. Já entra nessa página, similar a um Explorer. Mas vamos abordar a visão do administrador do contrato. Eu consigo limitar as visões, os acessos aos módulos, esse é o meu acesso, nem todos têm. Normalmente, quem vai trabalhar só tem a necessidade de visualizar os arquivos, vai ver o Document Manager. Já o administrador, ele vai ter que ter relatórios, ele tem que ver o andamento do trabalho. Eu tive acesso a esses 6 módulos. Então, vamos começar o projeto. Recebi autorização para iniciar um projeto. Qual é o primeiro passo? Vou na área do administrador do projeto, fiscal do projeto, e
monto a minha equipe de trabalho. Simples assim. Eu tenho que colocar os membros que vão participar desse projeto, né, equipe de trabalho, e vou fornecer o acesso. Importante que todos os integrantes têm que ter uma licença válida do BIM 360. Né? E o projetista, ainda que ele tenha uma licença válida, ele não terá acesso ao projeto. A contratada vai ter que fornecer uma licença para que ela possa entrar dentro do seu ambiente. Então, nesse caso, nós fornecemos a licença para a partner fazer o lançamento dos documentos do projeto. Coloco a função, empresa, função e libero, né? Lembrando os acessos a quem for pertinente, aos módulos. No caso, nós fizemos uma estratégia de difusão do BIM 360 e nós liberamos o acesso aos 3 módulos que estavam disponíveis para avaliação. Indiquei quais são os módulos que a equipe pode ter acesso, indico as empresas participantes do projeto, informo os dados básicos. Então, aqui eu só estou incluindo os profissionais, as empresas e fornecendo o acesso ao ambiente. Aí eu tenho um outro passo que é muito importante, quer dizer, que é informar qual que é o nível de permissão que o usuário terá. Então, ele pode criar dentro de cada ambiente, ele pode criar, pode visualizar e criar, ele pode visualizar, criar, editar e excluir. Então, é importante que o gestor, né, o administrador desse contrato, ele identifique a equipe e dê a quem for, né, a quem for a responsabilidade, qual é o nível de acesso que ele terá. Outro importante é o fluxo de trabalho. Então, é aquilo que a gente chama de processo, dentro do BIM 360. Então, eu tenho as informações lançadas no mesmo ambiente, mas se eu pretendo trabalhar de forma colaborativa, eu tenho que dizer quais são as etapas que a informação tem que passar. Citar um exemplo. RFI é Request for Information, é requisição de informação. Então, eu preciso que alguém faça a análise de um projeto. Dentro da unidade, nós não temos um profissional especialista em segurança do trabalho ou em engenharia elétrica. Então, eu solicito dentro da equipe de trabalho, tem que incluir dentro dessa equipe de trabalho alguém que vai fazer a avaliação dessa especialidade. Crio, indico o responsável pela área, eu posso colocar ele também direto, mas normalmente, como é para outra área, indico o gerente responsável e o revisor. Posso ampliar, posso alterar esse fluxo, mas eu crio os fluxos de trabalho que são necessários. Então, eu posso criar um fluxo de trabalho para avaliação do projeto hidráulico, posso criar um fluxo de trabalho para a avaliação do projeto elétrico e assim por diante. Eu crio quantos fluxos de trabalho forem necessários para, quando eu for solicitar, eu escolher para quem vai a informação. Então, tudo isso é a parte ainda de administração do contrato, aquilo que o fiscal ou o administrador do contrato vai fornecer para a equipe. Eu consigo, né, todas as solicitações de informação ficam armazenadas e é enviado um e-mail para as pessoas que estão nesse fluxo de trabalho. Então, com prazo, responsabilidade, o impacto, coloco anexo se for necessário, e ela permanece aberta até o fiscal do contrato fechar. Uma outra ferramenta que nós usamos bastante, é a automação das reuniões. Então, as reuniões também, a gente normalmente, quem nunca passou por isso, amanhã vai ter reunião. Será que eu tenho alguma ação para fazer na reunião de amanhã? Então, as reuniões elas são feitas dentro do BIM 360, na plataforma. Então, coloco responsabilidade e prazo, e as pessoas recebem, né, essas pendências. Então, é possível acompanhar
dentro da plataforma, o andamento, tudo isso a gente vai ver na forma de relatório lá para frente. Então, todas as informações, relatórios dentro do contrato, elas podem ser visualizadas e auditadas, se for necessário. Agora nós vamos falar do ambiente comum de dados, então, que é aquela área que praticamente todos têm acesso. Só para conceituar um pouco, dentro da norma britânica que nós usamos como referência, existem 4 sub-áreas, né, 4 estados para informação, que é aquela informação que está em desenvolvimento, é aquela que está sendo executada pela contratada, então ainda não está aprovada, então pode ser publicada. Então, ela já está aprovada pela contratada, então ela pode ser compartilhada para verificação e pode ser compartilhada com os integrantes da equipe de trabalho. Eventualmente, ela está aprovada para a obra, por exemplo, para uma sequência, para compra, para uma etapa, então ela já está aprovada pelo cliente, pela Sabesp. E, efetivamente, ela pode ser arquivada ou é enviada, né, para uma próxima etapa, que seria a obra. Então, são esses quatro etapas, né, no fluxo de informação. No caso dessa prova de conceito, nós não exigimos que a contratada trabalhasse no desenvolvimento, nessa etapa de desenvolvimento, ela lançasse todas as informações no BIM 360. Só a partir do momento que ela estivesse compartilhada. Por quê? Porque não havia necessidade de eu verificar o andamento, ele já tinha um cronograma aprovado e as entregas. Mas isso pode ser interessante quando se trabalhar plenamente na metodologia BIM, em que as entregas elas dependem da modelagem. Então, ele está fazendo a biblioteca ainda e ainda não tem como apresentar um modelo mais elaborado, ele ainda está na etapa de preparação das bibliotecas. Então, eu, a fim de fazer uma medição, eu verifico o andamento, né? Eu faço a exigência de que ele faça todo o trabalho dentro do BIM 360 e eu possa avaliar o grau de evolução para poder fazer uma medição. Tá? Então, nós criamos, na verdade, nós trabalhamos dentro dessa área compartilhada. Então, eu criei 2 arquivos, 2 diretórios, desculpe. A entrega Sabesp e a entrega Partner. E como é que eu fiz a divisão? Basicamente, através de permissões. Dentro da entrega Partner, os funcionários da Sabesp só tinham autorização para visualizar e fazer o download do material. Eles não teriam autorização para fazer edição, não tinham autorização para excluir algum arquivo, eles só podiam visualizar e fazer o download para avaliar o trabalho. Da mesma forma, dentro da pasta Sabesp, que é o fornecimento das informações cadastradas, então havia muita informação, documentos em formato PDF, em DWG, DXF, Shape. Então, havia uma quantidade muito grande de informações a serem fornecidas pela Sabesp. Então, a contratada tinha somente acesso para fazer o download dessas informações. Eventualmente, quando o trabalho estiver concluído, ainda não está concluído, nós vamos criar uma outra pasta, publicação, né, que seria a entrega final, que seria o relatório que está aprovado para um próximo ciclo, né, que seria a entrega final do trabalho. Natália, por favor, como é que nós estamos de tempo? Eu acabei esquecendo de ligar o cronômetro. Nós temos ainda mais 5 minutinhos. Nossa Senhora, então vamos lá. É rápido, gente. Então, o que é também muito utilizado? A questão de revisão. Como é que é feito? Então, eu recebo a informação, estou dentro de um fluxo de trabalho e eu vou analisar esse desenho. Eu abro o desenho. A forma mais simples é fazer um comentário, né? Fazer uma marca de revisão. Ela vai ficar nesse desenho para que a contratada possa avaliar, né, a necessidade.
só que ela não entra no banco de dados para avaliação do andamento do trabalho. A forma que nos foi orientada para trabalhar, a forma mais adequada, é a criação de problemas. Problema, não sei se é o nome. Problemas são não conformidades. Então, eu entro no desenho, localizo alguma não conformidade dentro do projeto, clico no local e informo que há algum problema com relação a esse projeto. Da mesma forma, entendo também isso no ciclo de obra. Eu posso usar isso para fazer o acompanhamento de obra. E essa função, ela me permite fazer também uma classificação do tipo de falha. Tá? Eu posso dizer que foi uma falha de desenho, ou de elétrica, de hidráulica, de civil, de estrutura. Então, eu consigo mapear onde estão as causas de erro dentro do projeto. Isso é importante para o gestor. O problema dessa função problema é que nós não tínhamos um checklist, ele tem que ser editado. E no momento que nós utilizamos a ferramenta, a gente vai criar o nosso próprio checklist. Ele estava em inglês, o que dificultou um pouco a utilização dessa função, então a gente só usou ela para teste. Então, a pessoa vai lá, criou o problema, a não conformidade, explicou e passa. Então, eu tenho que, para cada item dentro do projeto, eu indico qual que é a não conformidade. Então, como eu disse, a vantagem é que dentro do módulo Insight, eu consigo avaliar essas causas de problema. Então, isso aqui só foi um teste, a gente acabou não usando essa ferramenta por essa dificuldade que nós temos, mas é uma grande oportunidade de fazer uma gestão, verificar a qualidade, tanto no projeto como no próximo passo, que é o field, na utilização em campo. A forma que nós mais utilizamos para fazer os comentários no projeto foi a criação de RFIs, Request for Information. Então, é uma forma mais simples, eu abro o desenho, clico no desenho, abro uma requisição de informação e anexo, junto a essa requisição de informação, o que nós chamamos de parecer técnico, que é um documento com os comentários do analista do projeto. Então, a única coisa é que vai aparecer no meu banco de dados que tem uma solicitação de informação, mas lá dentro dela, por exemplo, tem 10 questionamentos. Tá? Então, não dá para fazer uma análise qualitativa de onde está acontecendo a não conformidade. Mas foi a maneira mais prática de trabalhar, já que nós não conhecíamos, não tínhamos o domínio total da ferramenta. E, obviamente, a pessoa recebe um e-mail com essa informação para respondê-la. Vamos lá, e eu consigo também fazer o controle dessas requisições de informação por área e prazos, se estão vencidos ou não. Já estamos aqui no finalmente. Dentro dela também todas as informações são auditáveis, todas as ações dentro do ambiente são auditáveis. Será que a pessoa recebeu ou não recebeu o documento? Então, eu consigo verificar, não abriu ainda, será que está de férias ou não? Consigo verificar todas as transmissões de informação, será que a pessoa recebeu ou não? Então, está lá auditável toda a informação, todas as revisões também lançadas são informadas dentro desse ambiente. E eu consigo, por fim, fazer um controle do projeto, das pendências do projeto, do que vai estar a vencer ou não. E o último módulo, que é o projeto Home, ele apresenta um resumo de todas as informações que eu lancei dentro desse contrato. Tá? Então, tem essa telinha, porque ele vai servir também para a obra depois. Eu vou usar essas mesmas informações, os mesmos projetos aprovados, e eventualmente também vou fazer comentários, as builds dentro dele. Então, eu tenho o controle de como, né, o gestor, né, consegue fazer a avaliação do andamento do contrato. Resultados. Eu consegui um ambiente de armazenamento, que era a minha ideia inicial, né, sem necessidade de compactar o arquivo. A ferramenta ela já se adequou ao meu fluxo de trabalho.
tive que me adequar à ferramenta. A ferramenta se adequou ao meu estilo de trabalho. As informações estão disponíveis em tempo real para todos os membros do projeto, de acordo com a atribuição que eu dei para essa equipe de trabalho. Isso garante uma agilidade na troca de informações, eu não preciso mais ficar passando disquete para o pessoal de obra. Uma única fonte de informação, toda a informação está compartilhada e é auditável. Então, qual seria o próximo passo? Gostaria de explorar o módulo filtro juntamente com a equipe de obras, para a gente tentar automatizar relatório de campo, anotações de alterações de projeto, as build, treinamento das equipes da unidade e implementar a contratação, enfim, a contratação de projetos em BIM. Gente, eu espero ter agregado algum conteúdo aí para que vocês possam fazer uma análise da ferramenta BIM 360 para a utilização no ambiente de trabalho de vocês e agradeço aí pelo tempo disponibilizado. Uma boa tarde aí para todos. Muito obrigada, Rubens. A sua apresentação foi excepcional. Recebi alguns elogios aqui no chat, o pessoal está até mandando agora. Aqui interno da FF também recebi alguns comentários, o pessoal falando que a sua apresentação ficou muito boa. Já pode fazer parte aqui da equipe técnica da FF, esse daqui era seu teste, já passou. Ficou muito legal. Anotar. Oi? Qual foi o tempo? Eu fiquei ensaiando. Quanto tempo eu levei? Foi mais ou menos 35 minutos. Tá bom. Tá ótimo. Muito bom, Rubens. Obrigada. Andréia, agora o nosso palco digital é todo seu. Fique à vontade. Obrigada, Natália. Então, vou fazer aquela pergunta que todos fazem. Vocês estão me ouvindo e vendo a minha tela? Perfeitamente. Então, vamos lá. Depois dessa... Boa tarde a todos, né? E depois dessas apresentações que a gente teve aí da Márcia e do Rubens, eu vou contar um pouquinho para vocês, né, sobre um pouco dos resultados e o que nos levou, né, a realizar essa pesquisa de efetividade, né, do uso do BIM 360 nesse escopo já demonstrado aí pelo Rubens. Então, nossos objetivos, como vocês já observaram nessas duas palestras, né? E depois que a gente escolheu esse piloto, que muito corroborou para o avanço do programa BIM da Sabesp, e aí a gente teve a necessidade desse compartilhamento de informações e armazenamento dos arquivos atualizados de projeto. Por conta disso, a gente passou a aplicar essa ferramenta. E aí treinamos as pessoas envolvidas de forma para sentir a necessidade de aí aplicar uma pesquisa que trouxesse para nós alguns dados, né, para que a gente retroalimentasse o programa. Então, a gente mediu na pesquisa, né, a conexão e o suporte, né, da ferramenta Frasílio, né, e a Sabesp. A gente mediu também o sistema de gerenciamento de documentos, o atual que a gente tinha, e versus o BIM 360. A gente mediu quantas pessoas recomendavam, né, através da ferramenta NPS, o BIM 360. Fizemos uma análise das horas gastas em reunião de documentos e o custo-benefício das mesmas. Então, para a gente ter uma ideia, né, aí da amostra, né, do perfil dos participantes da pesquisa, que foi realizada no início de 2021 com a equipe do EP, né, que o Rubens aí demonstrou, e que foram treinadas no final de 2020. E ela foi realizada com 22 participantes, sendo eles entre 27 e 68 anos, colaboradores da Sabesp e da empresa contratada. Então, desses, 32% estavam na faixa de 50 a 60 anos, sendo que 84% dos colaboradores eram da Sabesp. Com relação à conexão e suporte, os participantes foram solicitados para responderem as perguntas
de comparativos entre os fluxos de trabalho em que estavam habituados a trabalharem versus o uso do BIM 360. A nota média de avaliação para os acessos de conexão foi de 7,3, sendo que para a facilidade de acesso suporte, a média foi de 7,09. Com relação aos benefícios, né, então a gente perguntou assim, como as pessoas, os participantes do projeto, 100% responderam que para sim, em termos de colaboração, a gente quis saber o que as pessoas avaliavam que no uso do BIM 360 que traria de benefício à rotina de trabalho, né? Por que elas falaram sim, né? E aí a gente teve desde a centralização das informações para o acesso de diversas áreas, dos arquivos em uma única plataforma, até a maior agilidade na troca de informações entre a Sabesp e a contratada, o histórico de movimentação de arquivos na plataforma, a facilidade de visualização dessas revisões, das atividades e dos profissionais, né? O controle de documentos, a padronização dos processos, o versionamento automático, o armazenamento seguro de dados, enfim, foram diversos os benefícios citados. Com relação à compreensão do quanto os colaboradores recomendariam o BIM 360 para outros departamentos da empresa, né, ou para outras empresas, a gente utilizou uma pesquisa do NPS, sendo que a base do resultado dessa pergunta está nas respostas de 0 a 10 para quanto você recomendaria o 360. Então, o NPS é dado pela forma dos promotores menos os detratores, dividido pelo número de respondentes. E a gente teve 59, né, sendo que isso é considerado na escala muito bom, né? Então, foram 13,64% detratores, 13,64% neutros e 72,73% promotores da ferramenta, né? Uma das etapas de análise junto aos participantes foi a identificação das horas gastas no processo de revisão de documentos, levando em consideração o fluxo atual de trabalho e o mesmo fluxo envolvendo o BIM 360. O que se observou foi uma diminuição de 63% de tempo gasto nessa atividade. Com relação ao custo-benefício, quando questionados do uso dessa ferramenta para o gerenciamento de projetos, 100% das respostas indicaram que escolheriam o BIM 360 como nota média. De 8,73 para os benefícios que seriam trazidos à rotina de trabalho e 7,73 para a realização de colaboradores entre os partícipes do projeto. Como conclusão, né, temos que os resultados foram positivos perante as dificuldades apresentadas inicialmente pelas equipes, e a solução se mostrou como uma opção de boa estabilidade de uso, de interface, simplicidade e com boa recepção pelos colaboradores. E com base nesses resultados também, e a conclusão que a gente teve é que aquela questão do ambiente de colaboração, né, que o Rubens citou também, o ambiente comum de dados, foi extremamente positivo essa solução, né? Foi uma economia de tempo, uma redução de risco, diminuição de erros em projetos, além de acesso à versão correta dos documentos e às plantas de obras em tempo de execução. Então, com base nesses resultados levantados, a gente tem algumas sugestões para os próximos projetos, né, que as próprios colaboradores partícipes da pesquisa propuseram, né? Também a disseminação da plataforma BIM 360 Docs para outras áreas da Sabesp, avançar os estudos em outros módulos do BIM 360, uso de ferramentas de mobile, realização de outras pesquisas de efetividade da ferramenta e a criação de um núcleo de pesquisa, uma vez que todos os participantes ficaram bastante empolgados em responder à pesquisa, para nossa surpresa, né? Então, foram essas
as nossas recomendações. Então, eu agradeço, né, a todos e espero, Natália, ter cumprido o prazo aí proposto para mim. Obrigada. Perfeito, Andréia. Muito obrigada por compartilhar com a gente esses resultados também, né? São resultados aí muito promissores, muito positivos, então a gente aqui do lado da FF também fica muito feliz em ver o resultado que a gente conseguiu alcançar com esse projeto. Bom, pessoal, nós vamos começar agora a nossa sessão de perguntas e respostas, né? O pessoal interagiu bastante aqui no chat, tem bastante perguntinha aí para vocês, Rubens, André e Márcia. Mas antes eu queria dar mais alguns recadinhos antes da gente começar com a nossa parte de perguntas. A primeira coisa, aqui no chat eu acabei de colocar para vocês um link de uma pesquisa de satisfação sobre esse evento. Então, eu vou pedir encarecidamente que todos vocês respondam essa pesquisa. É muito importante aqui para o nosso lado, na FF, saber a opinião de vocês sobre isso. E lá também vai ter um campo onde vocês vão poder compartilhar que outros tipos de webinar vocês gostariam de ver aqui da nossa parte, tá? Então, fiquem à vontade, respondam a pesquisa, porque isso daí é muito importante para nós, tá? Acabei de colocar aqui no chat para vocês. E também gostaria de... Vou até compartilhar minha tela aqui de novo, coisinha rápida. Para falar dos próximos eventos, né? O que está vindo por aí. Então, no dia 28 de abril, na semana que vem, a gente vai estar junto com o Diego. O Diego, ele é Chief Solutions Architect e Innovation aqui da FF. E ele vai estar aqui conversando com a gente sobre o BIM e o ambiente comum de dados, que é justamente o que a gente está conversando bastante aqui hoje com o pessoal da Sabesp. Então, se você quer saber mais sobre esse tipo de ambiente, né, o CDE, não se esqueça de fazer a sua inscrição. Eu vou deixar aqui no chat também o link para essa inscrição. Vai ser na semana que vem, tá muito legal. O Diego, ele sabe tudo sobre esse assunto, ele vai conseguir compartilhar bastante coisa interessante com a gente. E também gostaria de deixar um outro convite para vocês. Eu e a Edna, que é a nossa diretora aqui da Frazilio, nós estaremos em um outro evento no dia 27, que é Mulheres no BIM ao redor do mundo. É um evento que vai ser feito junto com a organização Women in BIM aqui do Brasil. Então, também vou deixar o link de inscrição aqui para vocês no chat e convido a todos vocês a participarem desse evento também, que vai ser bem bacana, tá? Deixa eu só colocar aqui. Oi, Natália, por favor, Márcia. Só complementando, o pessoal está dizendo no chat que o link está bloqueado para acesso pelo filtro de segurança da Sabesp. Então, eu vou pedir a vocês, por favor, que, se possível, quem estiver acessando via VPN, copie o link e responda um pouco mais tarde, quando estiver fora da VPN. Para aqueles que estiverem fora da VPN, é possível preencher, tá bom? E a gente promete que da próxima vez a gente vai tirar o filtro antes do evento, tá bom? Pode deixar que já fica como um lembrete para nós, tá? Pronto, Natália. Obrigada, Márcia, pelo recado. Ó, pessoal, vou deixar aqui, então, o link de inscrição para esses dois eventos, tá? Esperamos vocês também na semana que vem, conversando aí sobre o CDE e ouvindo um pouquinho a nossa diretora, Edna, falando um pouco sobre a história da FF no evento do Women in BIM. Vamos para as perguntas preparadas aí? Natália, deixa eu dar mais um Oi. recadinho. Eu queria Claro. falar para todo mundo que vocês fizeram inscrição para participar do evento. Essa inscrição que vocês fizeram, nós vamos incluí-los na base de e-mails que nós estamos organizando no grupo de BIM que nós estamos organizando dentro da Sabesp, de maneira que a gente vai poder manter vocês informados de novos eventos e também transmitindo os boletins informativos e as comunicações para esta base de ampla, nesta rede que está se formando acerca do tema BIM, tá bom? É isso, Natália. Perfeito, Márcia, muito obrigada. Bom, vamos para as perguntas, então. Durante a apresentação, fiquei de olho aqui no chat, o pessoal mandou bastante coisa. Eu separei de acordo com... a pergunta foi enviada durante
tal pessoa estava falando, né? Então, eu vou direcionar para vocês, mas fiquem à vontade para todos vocês conversarem, Rubens e Andréia, Márcia, né, sobre todos os tópicos, ok? Então, na primeira apresentação da Márcia, nós recebemos uma pergunta do Alessandro, que ele disse o seguinte: sobre o gerenciamento da Sabesp no formato BIM, tem alguma referência na metodologia PMBOK ou metodologias ágeis como Scrum? Ou é um conceito de uma nova metodologia adaptada à realidade tecnológica? Eu vou começar falando, tá bom, Rubens? Eu acho que é assim. Uma das questões que nós estamos estudando é uma efetividade de integração. Para quem é da Sabesp, sabe que a Sabesp já aplica os conceitos do PMI dentro da gestão de projetos, da gestão de empreendimentos, e a gente entende que as duas metodologias são complementares e elas se somam e se potencializam, tá certo? Agora, é uma questão de uso e de implantação ao longo do tempo, de como é que nós vamos vincular as ferramentas, oportunizar aí as informações, de como é que isso vai se dar no ambiente interno da Sabesp. Mas em termos de métodos e de princípios metodológicos, elas são complementares, né? Elas são integrantes e elas têm papéis e princípios distintos, e eu entendo que elas se somam para uma melhor gestão dos empreendimentos. Perfeito, Márcia, obrigada. Rubens, Andréia, querem completar alguma coisa? Posso ir para a próxima? Só para complementar que o BIM 360 é uma plataforma que se adapta ao seu fluxo de trabalho. Tá? O BIM é a metodologia. A ferramenta que nós apresentamos é adaptável dentro da metodologia de trabalho que a empresa adotar. Ok? Perfeito. Bom, vou seguir para a próxima pergunta. Então, foi do Felipe Martins. Ele disse: como vocês integram o orçamento, Sinap ou outros, aos seus projetos? Bom, na Sabesp, a gente tem o banco de preços, né, da Sabesp, né, e a gente já fez alguns exercícios integrando a modelagem fizemos exercício de estrutura localizada, mas, obviamente, estruturas lineares também se aplicam, de maneira a integrar as informações do banco de preços ao modelo. Então, isso é possível, é uma modelagem perfeitamente viável e factível, porque é uma condição de informações e dados, né, que dá para integrar perfeitamente. Tá? Perfeito, Márcia. Tem mais uma pergunta também do Marcos Araújo, que ele disse o seguinte: no sentido do gerenciamento de ativos, qual a relação do BIM com o portal de gestão regulatória da Sabesp em desenvolvimento? Desculpa, Natália, cortou para mim, eu não te ouvi, meu bem. Tá, eu vou repetir, não tem problema. O Marcos Araújo, ele disse o seguinte: no sentido do gerenciamento de ativos, qual a relação do BIM com o portal de gestão regulatória Sabesp em desenvolvimento? PGRS. Então, vamos Isso lá. mesmo. A TE está bastante envolvida nesse processo e a gente precisa entender que são questões distintas. Quando eu falo em gestão de ativos pelo BIM, o BIM vai transformar uma informação que hoje, né, um acervo técnico, que hoje a gente tem, por exemplo, numa planta em 2D, no modelo vivo. Um modelo estabelecido num banco de dados em que as informações são atualizadas e podem estar a todo momento na última versão da sua posição do ativo. Então, o PGRS é uma plataforma de gestão do ativo, né, em que a gente vai poder acompanhar quantos ativos, onde estão os ativos, qual a localização, e vai ser perfeitamente possível integrar tudo que a gente fizer ao BIM ao PGRS, de maneira que a gente possa abrir lá
e via PGRS, abrir o ativo e enxergar exatamente onde é que ele está, que posição, quais foram as últimas manutenções, se ele está, por exemplo, localizado numa área de manutenção ou no local de operação. Isso tudo será possível. Claro e óbvio que não é hoje. É um trabalho que vai ser feito ao longo do tempo, em que nós vamos modelando os ativos, vamos construindo essa base de dados dos ativos no BIM e aí integrando ao PGRS. Então, as coisas se complementam. A gente está efetivamente buscando informações e informações mais consistentes, mais atuais, de maneira que a gente possa, a cada momento, prestar melhores e maiores informações à Arcesp nesse sentido, tá bom? Certo, Márcia. Só retomando aqui, a gente acabou de receber uma pergunta, né? O que é o PGRS? É um portal de gestão regulatória do saneamento, que a Sabesp é um projeto da Sabesp para criar um portal de informações da base de ativos relacionada à base, né, da base regulatória, né, da base de ativos regulatória da Sabesp. Então, é um trabalho relacionado à nossa prestação de informações, à Arcesp e o controle e acompanhamento. Talvez, se tiver alguém da PR na sala que quiser complementar a informação que eu estou dando, fica à vontade. Eu não consigo ver todo mundo, mas se tiver alguém por aí, por favor, fique à vontade para complementar a informação. Bom, perfeito. Eu vou dar sequência, né? Se alguém quiser completar, eu estou de olho aqui no chat, a gente retoma esse assunto. Então, agora eu vou entrar nas perguntas que mandaram enquanto o Rubens estava apresentando, mas, mais uma vez, todos fiquem à vontade para complementar, tá? A primeira pergunta é da Sandra. Ela disse o seguinte: como vocês chegaram à conclusão de que o BIM 360 seria a plataforma ideal para trabalhar a colaboração e troca de informação? Então, alinhado com a estratégia de implantação da metodologia do BIM, o Departamento de Desenvolvimento de Gestão solicitou algumas análises, não foi só o BIM 360, a gente não comentou, mas também foi feito uma prova de conceito com o ProjectWise da Bentley. Aí eu não sei se a Márcia tem mais algum outro teste que foi feito com outra plataforma. Mas, dentro da nossa avaliação, a gente considerou adequado, é possível tá utilizando. O ProjectWise também, ele teve um bom resultado, mas foi essa a metodologia. Nós analisamos essas duas plataformas. Isso, e só para complementar, Natália, a gente ainda não tem uma definição corporativa de qual plataforma usar. Nós ainda estamos no momento de experimentação. As duas plataformas são bastante similares e, obviamente, que há benefícios de ambos os lados, mas a gente está aí num processo meio de experimentação. A Sabesp é bastante ampla, né? As condições de aplicação são diversas, e eu acredito que talvez a gente não tenha uma caracterização de uma só plataforma, né? Provavelmente a gente vai ter aí diversos usos para ambas as plataformas que neste momento nós estamos exercitando e que o Rubens já informou. Pode ser até que a gente experimente novas plataformas nesse sentido, né? Mas as duas são bastante interessantes. Ok? Um comentário? O importante que eu acho que deve ficar de lição, pelo menos ficou de lição para mim, enquanto gestor do contrato, o importante é a adoção, é o primeiro passo em relação à metodologia BIM. O primeiro passo a ser dado é a implantação de um ambiente comum de dados colaborativos. Então, cada um tem suas particularidades, mas se vamos pensar em implantar o BIM, então, antes de falar de Revit, soluções de modelagem, investimento em equipamentos,
a gente tem que pensar antes em trabalhar com esse ambiente comum de dados. Essa é a grande lição que ficou aí do uso dessa plataforma. Perfeito, Rubens, Márcia. Natália, deixa eu falar Oi, uma Andréia. coisinha. E além Claro. disso, né, que o pessoal falou, a gente levantou também o problema inicial, né? Por isso que a gente trabalhou bastante nas pesquisas, que é assim, se eu tenho um universo de ferramentas, né, que a gente tem, qual é o meu problema inicial? Porque daí testar as ferramentas é como a gente brincou, eu poderia estar fazendo num papel de pão, né? Hoje não dá mais, não é verdade? Você não abriu o evento dizendo logo, logo nós vamos estar presencial, né? Hoje a gente está assim. Então, a gente foi atrás também de tentar resolver o nosso problema raiz, né? Que é uma questão de compartilhar informação, de agilidade da informação, todos aqueles dados que a gente demonstrou ali. Então é isso. Perfeito, obrigada, Andréia, Rubens, Márcia. Tem mais uma pergunta da Sandra. Ela perguntou se vocês conseguiram visualizar nuvens de pontos através do BIM 360. Essa é uma função que o BIM 360 permite, né? Eu consigo fazer essa visualização da nuvem de pontos dentro desse ambiente, mas vocês chegaram a fazer esse uso, Rubens? Não, o contrato não previa, era só a simulação hidráulica. Então, era o levantamento da rede de esgoto e não foi necessário. O cadastramento de topografia era só das existentes, então não foi necessário fazer nuvem de pontos. Mas eu vi no site da Autodesk, inclusive, curiosamente, que tem uma nova funcionalidade sendo estudada, que o próprio equipamento que faz o levantamento da nuvem de pontos, ele tem uma função, eu acho que é o estado da arte, que já manda direto para o site, né, não sei se é para o BIM 360, mas para o ambiente virtual da Autodesk, que já tem uma comunicação. Não sei se a ferramenta é da Autodesk. Então, respondendo a tua pergunta, nós não fizemos o teste, mas na modelagem, o BIM 360 é uma plataforma que faz a visualização dos desenhos, então, dos modelos, perdão. Então, é uma ferramenta que é utilizada para fazer um modelo. Então, se ele for realizado num formato compatível, que é um dos pilares da metodologia BIM, a interoperabilidade entre as ferramentas, sim, ele pode ser visualizado. Perfeito, Rubens, obrigada. Uma pergunta da Maísa Pires, ela disse o seguinte: o controle de revisões do BIM 360 é efetivo para a forma de trabalho de vocês? A gente teve uma outra perguntinha também falando se a ferramenta possui controle de versão, que foi feito pelo Wagner. Então, a pergunta da Maísa já responde, né? Ele faz esse controle de versionamento, mas vocês identificaram que esse foi efetivo para a forma de trabalho? Então, são duas perguntas. Primeiro, o controle de revisão é automático. Alimentou um desenho com o mesmo número, ele já levanta a revisão. Então, é um cuidado que a empresa tem que ter ao colocar uma nova versão no ambiente virtual. Qualquer coisinha que ele mudar no desenho, mesmo que ele colocar o mesmo desenho, ele vai criar uma revisão 2, por exemplo. Tá? Então, toda vez que se alimentar um mesmo documento, ele vai levantar a revisão. Então, você vai ficar. Então, você consegue ver, você sempre vai saber qual que é a última versão daquele documento. E há uma ferramenta também no BIM 360 que permite você comparar versões. Então, eu recebi um desenho, pedi uma atualização daquele desenho, uma revisão do desenho. Então, eu posso compartilhar, não vou ter tempo, senão ia abrir o BIM 360 e mostrar. Eu posso abrir os dois desenhos e comparar a revisão atual com qualquer revisão anterior do desenho. Tá? Então, a ferramenta permite isso. E só completando, né, essa revisão ela é bem interessante porque fica de uma forma bem visual o que foi alterado, né? Então você consegue fazer alteração das cores para ver o que estava a versão 1 contra a versão 2, por exemplo, né? Isso. Muito bom. Então, dando sequência, o Alessandro Rubens, ele perguntou qual foi a dificuldade que vocês tiveram, se houve alguma. A principal dificuldade que eu senti foi na questão
do pedido de revisão. Como eu falei para vocês, a forma mais correta de solicitar uma revisão, informar uma revisão, é indicar uma a uma dentro da plataforma. Você vai lá, comenta a revisão, e culturalmente, na Sabesp, a gente faz isso, faz uma folha chamada parecer técnico, em que a gente vai lá descrevendo quais são os comentários que o projeto tem. Então, como eu cheguei a comentar, para nós é mais fácil fazer um documento citando as revisões necessárias no projeto ou as solicitações de dúvida e mandar, do que ficar lançando uma a uma. Por quê? Porque o checklist da revisão está em inglês. Então, eu não sei se o problema é de elétrica, de hidráulica. Então, o ideal dentro do pedido de revisão é anotar o problema, a função problema, descrever a área dela, que se é elétrica, hidráulica, e isso vai lá para o meu banco de dados para eu fazer a gestão da qualidade do projeto. Tá? O projeto está com muito erro de topografia. Tem tantos problemas aqui de topografia. Então, eu consigo fazer isso. Então, a dificuldade foi exatamente essa. Por uma questão da linguagem, que a gente não tinha um checklist em português, a gente tem que criar, isso é editável. A gente tem que criar esse checklist. A gente preferiu trabalhar ainda da forma antiga com parecer técnico, colocando um único documento listando as alterações a serem efetuadas no projeto. Tá? E não só isso, às vezes a gente recebeu muita também por telefone. Não muda, então você acaba não tendo que lançar. Então as pessoas elas têm que se acostumar um pouco com o mundo digital, né? Começar a colocar as informações, documentar as informações dentro do BIM 360. Mas eu acho que assim, né, Rubens, a gente viu na pesquisa, e a gente tem que enfatizar isso, né, que o perfil dos usuários foi o mais variado possível, tá certo? E a gente teve aí um retorno excelente depois que todo mundo começou a praticar e teve mais informação e se apropriou da ferramenta. Então, acho que essas dificuldades iniciais, elas acontecem mesmo, mas entendo que foram assim, é, os resultados foram muito maiores do que as dificuldades obtidas, né? Então, o sucesso, né? As dificuldades não estão nem próximas do sucesso que foi o desenvolvimento do trabalho, né? Certo, pessoal, muito obrigada. Nós temos mais algumas perguntas aqui, até avisar que a gente vai estourar um pouquinho do tempo, mas o pessoal está mandando bastante pergunta, então tem bastante coisa para a gente discutir, né? E acho, né, Natália, que também informar para o pessoal que aquilo que não for possível a gente responder agora, nós responderemos a todas posteriormente, tá? Então, a gente vai enviar as respostas a posterior, tá? Perfeito, Márcia. Ninguém vai ficar sem resposta. Não, não vai. Bom, dando sequência, então, foi feita uma pergunta pelo Alessandro, que ele disse o seguinte: qual a dificuldade, caso teve, em incorporar o cadastramento de interferências nas redes existentes aos projetos novos? Como é que é? Como é que eu incorporo? Qual a dificuldade, caso teve, em incorporar o cadastramento de interferências das redes existentes aos projetos novos? Mas, bom, quem poderia responder foi a contratada. A gente passou o cadastro das informações, para mim, acho que não teve dificuldade. Mas o que acontece? As informações foram passadas em formato DXF, então ela pegou e abriu no Civil 3D, passou para o simulador hidráulico, né? Então foi feito o levantamento, passou o cadastro das informações existentes. A equipe de campo fez o cadastro das informações que não existiam. A empresa teve a dificuldade de lançar ela no software de simulação hidráulica. Tá? E aí o ambiente do BIM 360 ele não lia, né, o programa de simulação hidráulica. Então, ele foi convertido num formato DXF para que pudesse ser aberto no BIM 360. Mas, no caso, não senti. Se alguém da partner quiser se manifestar, fique à vontade. Certo, então eu vou fazer igual
a sugestão da Márcia, né? Se alguém quiser completar alguma coisa, fica à vontade para colocar no chat, que aí a gente retoma esse assunto depois, tá? Dando sequência, então, mais uma pergunta do Alessandro também. A Sabesp já tem algum processo baseado no ciclo de vida sobre a manutenção das redes para a metodologia BIM? Não, ainda não. O que a gente tem feito são vários exercícios, tá certo? Né? Então, a gente já tem alguns trabalhos com a área de manutenção, já temos alguns trabalhos com a área de operação, mas em termos de Sabesp como um todo, isso não há ainda, tá? Ok? Certo, Márcio. Temos mais uma perguntinha do Edmilson, que ele disse o seguinte: quanto tempo se deu desde o levantamento das necessidades até a implantação do sistema por completo? Então, esse estudo de concepção, ele foi contratado para fazer um diagnóstico do sistema atual. Então, ainda não foi feita nenhuma implementação. Inclusive, o contrato está encerrando agora. Então, a partir do levantamento desse diagnóstico, da necessidade de implantação de alguma coisa imediata, alguma situação emergencial, vai se planejar as obras futuras. Então, foi feito um levantamento para a situação atual, 10, 20, 30 anos. E, em função desse levantamento, é que vai ser feita a implantação, né? O planejamento das obras futuras. Perfeito, Rubens, obrigada. Agora nós temos algumas perguntinhas que estão indo mais para o técnico do BIM 360. Eu vou lê-las aqui, vou respondendo e, mais uma vez, fiquem à vontade para dar opinião e agregar na discussão, tá? Então, a Larissa Olmo, ela disse o seguinte: o sistema BIM armazena parâmetros de projeto? Então, sim, todas as informações que estão presentes no seu projeto, seja ele em Revit, Civil 3D, enfim, toda vez que ele entra dentro do BIM 360, ele já traz esses parâmetros junto com ele, tá? Rubens, Márcia, Andréia, se vocês quiserem completar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Perfeito. Uma outra pergunta do Gustavo, ele disse o seguinte: o BIM 360 pode ser utilizado se cadastrando todos os dados de uma obra já executada e a partir daí ser utilizado pela operação para consultas, consulta do as-built, dos dados de equipamento e para manutenção corretivas e preventivas? Então, sim, o BIM 360 ele possui diversos módulos, né? Um deles, ele é focado para essa parte de operações, e aí eu queria aproveitar essa pergunta para ter mais uma outra deixa aqui, eu sei que o pessoal do marketing da FF está aqui ouvindo a gente. O BIM 360 ele está passando por algumas mudanças, tá? Então, vocês podem encontrar ele como BIM 360 ou Autodesk 360. Está vindo algumas mudanças para essa plataforma. Tudo isso que a gente compartilhou aqui com vocês está válido, né? Essas mudanças que vêm são para agregar. E nós aqui da FF já estamos programando um próximo webinar para falar justamente sobre essas alterações. Então, esse é um dos tópicos que acaba sendo discutido lá. Então, também vou pedir para vocês ficarem atentos aos próximos webinars, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essas mudanças também, tá? Natália, eu queria complementar Claro. que é assim, no uso que nós já fizemos, né, deste modelagem que nós fizemos com a REP, com outros usos que nós fizemos para a plataforma, tanto do BIM 360 como ProjectWise, é perfeitamente possível a gente cadastrar todo o acervo técnico de obras, de instalações já em operação, né, para que a gente tenha e possa consultar e ter acesso aos documentos via BIM 360. Então, é perfeitamente possível, já, né, Natália, mesmo sem a gente usar outros módulos, é perfeitamente possível já com as informações até onde nós criamos e usamos, de fazer isso. Então, tendo um esforço, e uma das coisas que nós vamos iniciar a partir de agora é um estudo de integração lá com o nosso SAT, que é o Sistema de Acervo Técnico,
que é gerenciado pela TX, onde todos os documentos já estão guardados, de maneira que a gente possa otimizar esse acesso e verificar se é possível uma integração, né, direta dos sistemas, abrindo o acervo técnico e olhando o dado que já está lá guardado, ou se a gente precisa subir outras informações. Nós temos outros ambientes em que nós também temos os documentos guardados, tá certo? Né? Nós temos aí alguns servidores, por exemplo, ligados aos signos. Então, nós temos vários ambientes dentro da empresa onde o acervo técnico, né, o as-built, um databook de um equipamento, está guardado. Mas a gente pode usar, sim, a plataforma do BIM 360 para usar, para abrir e dar acesso, né, tanto à operação quanto à manutenção a esses dados. Né? E complementando o que você disse, Natália, a Sabesp, a gente renovou o contrato da Autodesk agora em fevereiro, então o contrato é novo, tem vigência por mais um ano, tá certo? Dentro deste contrato tem esse novo modelo de plataforma, né? O AC Collection, que é essa plataforma integrada com todos os softwares da Autodesk, e dentro do AC Collection também, a partir de agora, quem tem o AC Collection também vai ter acesso ao BIM Docs. Não é isso, Natália? Então, isso também potencializa o uso aí do BIM Docs, tá certo? É certíssimo, Márcia. Inclusive, era a próxima pergunta, que era se a EC atual tem acesso ao BIM Docs. Já Exatamente. respondido. Isso. E Agora a todo mundo já Sabesp tem tem um acesso a esse pacote, módulo. então. A Sabesp, dentro deste contrato, tem um pacote de AC Collection, que já inclui o BIM 360, mas nós também fizemos a aquisição de um pacote exclusivo do BIM 360 Docs e do BIM 360 Build, até para ir expandindo o uso ao longo do próximo ano e avaliando esse crescente de demanda aí e de oportunidades para as áreas da Sabesp, tá bom? Perfeito. Até o Pedro Soetti, que ele é o especialista técnico na Autodesk, acabou de completar aqui para a gente no chat. O que está disponível na AC Collection é o Autodesk Docs. Como eu disse, a gente está passando por algumas mudanças, né? Vocês vão saber mais sobre isso mais para frente, mas tem a AC Collection, já tem acesso ao Autodesk Docs. Obrigada, Márcia. Bom, pessoal, nós temos aqui mais algumas perguntinhas relacionada à base de ativos. Então, seria possível falar mais da incorporação da base de ativos no BIM? Bom, ainda a gente está fazendo uma série de estudos, tá? Mas a gente já fez um exercício, por exemplo, dentro de um projeto da TE, em que a gente construiu já toda a estrutura do modelo vinculado, né, ao manual de ativos da Sabesp, né? Então, assim, vinculado ao nível de informação, ao nível de individualização, unitização de ativos e com toda a estrutura de informações que já é requerido dentro dos ambientes corporativos da Sabesp. Então, a gente vem evoluindo nisso, a gente vem fazendo alguns exercícios nesse sentido, né, para subsidiar os trabalhos e tá relacionando, né, a modelagem em BIM, a construção de uma infraestrutura, usando da metodologia BIM, de uma forma em que ela já traga no seu conteúdo todas as informações daquele ativo, todas as informações que são requeridas, tanto pela agência reguladora, como pelos ambientes corporativos da Sabesp, o SAP, né, o PGRS, que a gente já comentou. Então, a gente vem fazendo um estudo nesse sentido. O programa BIM tem várias frentes abertas, uma delas é essa integração com essas informações de ativos. Depois, se vocês, a gente pode fazer, ter alguém aí bastante interessado, a gente pode fazer uma conversa um pouco mais específica sobre essa questão, tá bom? Perfeito, Márcia, muito obrigada. Para encerrar, então, nós tivemos agora uma pergunta do Adilson,
que ele perguntou se existe algum módulo que pode ser utilizado para gestão de energia elétrica. E aí eu queria completar, né? O BIM 360 ou o Autodesk 360, ele é independente de segmentos, tá? Então a gente consegue utilizar para parte de edificações, infraestrutura, saneamento, ele é independente de segmentos. O que vai editar é o arquivo, né? O tipo de projeto que está dentro dele. Então, podemos utilizar aí para diversos segmentos esse tipo de plataforma, tá? E é muito, complementando, Natália, assim, é bastante interessante porque você pode desenhar a estrutura do processo, a estrutura do workflow de aprovação, por exemplo, projeto a projeto. Então, o Uhum, Rubens exercitou isso, né? Você pode ter diferenciação tanto na estrutura da árvore do projeto, como no workflow, distinto. Dentro da RP, ele pode ter um outro projeto que ele precisa fazer uma composição distinta da que ele já fez. Isso é possível. Então, ele é flexível no sentido tanto de segmentos, como individualmente de projeto a projeto. Então, ele tem uma uhum. versatilidade que eu posso construir árvores e aprovações muito variadas lá dentro, tá certo? Perfeito, Márcia. Acho que foi uma ótima pontuação. E isso também, junto com a pergunta da Larissa, que ela perguntou se a plataforma do BIM 360 pode controlar as datas das entregas dos relatórios conforme o desenvolvimento do projeto. Então, sim, né? A gente consegue adaptar de acordo com a necessidade para cada segmento, para cada projeto, como a Márcia pontuou, né? É uma plataforma bem versátil. Bom, Natália, só para finalizar, eu queria ter uma uh-huh. pergunta no chat, que foi inclusive do Mário Sérgio, não sei se ele está por aí ainda, mas o ambiente da plataforma está dentro do ambiente Sabesp e ele é integrado com o nosso sistema Notes de e-mails, né? Então, não tem problema quando a plataforma emite um e-mail, entra na nossa caixa postal, mas a gente precisa mesmo estar no ambiente Sabesp, né? Ou dentro do ambiente Sabesp, ou conectado via VPN, para que essa informação entre, né? E a gente possa atuar nesse ambiente colaborativo, tá certo? Fazer uso de alguns resultados, ok? Perfeito, Márcia. Muito obrigada. Então, vou aproveitar para encerrar o nosso evento, né? Gostaria de deixar o meu agradecimento para a Márcia, para o Rubens, para a Andréia, que estiveram aqui com a gente, fizeram essa apresentação, foi muito boa. A gente recebeu aqui diversos elogios no chat, então fico muito feliz com o resultado. Nós conseguimos bater mais de 300 participantes aqui no nosso evento, então também agradecer a todo mundo que se inscreveu, que ficou aqui com a gente, que está interagindo no chat. Essa participação é muito, muito importante para nós. Estendo meu convite para os próximos eventos que vão acontecer na semana que vem, então a gente também conta com a participação de todos vocês, principalmente se vocês querem saber mais sobre esse tipo de ambiente, esse CDE, participarem do evento que vai ser feito com o Diego Faria, que nesse dia nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tipo de ambiente. Acredito que muitas outras dúvidas que surgirão, a gente vai conseguir responder vocês por lá. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, Márcia, André e Rubens. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde para vocês. Obrigado pela oportunidade de participar do evento. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para fazer um agradecimento ao Rubem e, através dele, agradecer a toda a equipe do REP, né, porque foi uma grande oportunidade para a gente que eles estivessem dispostos e abertos a fazer esse esforço conosco, né? Foi ótimo, né? A gente pôde ver hoje os resultados que são aí excepcionais. Então, eu queria, viu, Rubem, agradecer bastante que você leve isso para toda a equipe, né? Um agradecimento da TE para todo mundo que participou desse projeto. Agradecer a todos que estiveram conosco hoje, né? E dizer que, assim, tanto as apresentações como o vídeo estarão disponíveis lá no site da TE e também o vídeo também estará disponível lá no ambiente da Frasílio da FF University, né? Reforçar para que, por favor, vocês respondam à pesquisa, porque é muito importante para a gente melhorar os próximos eventos, né?
e dizer que fiquem atentos aos novos eventos que a gente vai disseminar e as oportunidades de discussão desse ambiente que está se instalando na Sabesp e do BIM, que é uma inovação, mas é um trabalho grande pela frente, que a gente precisa que todo mundo esteja junto e nos apoiando nesse processo dentro da Sabesp. Muito obrigada, viu, Natália? Quero Eu agradecer a agradeço, todos Márcia. também, viu, Natália, que com paciência e dentre tantas atividades que estão equilibrando aí, estiveram presentes e que continue submetendo a gente ao programa BIM ideias fantásticas e provocações como esta que o Rubens trouxe para a gente e nos brindou aí para acomodar mais essa estrelinha no programa. Obrigado a todos. Perfeito, Andréia. Muito obrigada mais uma vez. E agora nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Se quiserem abrir os microfones, Tchau, obrigada. podem falar, viu? Obrigada, parabéns a todos. Foi muito Obrigada. bom.